Nesta aula, nós vamos falar sobre a participação cidadã para que a gente possa ter, então, a cultura de paz, né? Está dentro desse escopo aí. E a participação cidadã, ela é muito importante quando a gente pensa a perspectiva de uma cidadania que a gente vai chamar de cidadania ativa, né? Então, quando a gente pega aí o conceito de cidadania, né, que é um conceito muito antigo, que vem desde os povos gregos, que vão imaginar a participação dos cidadãos, né, dentro da esfera pública, nós temos aí uma espécie de referência histórica, né, de quando começa a surgir uma participação que é onde todos os cidadãos, ou aqueles cidadãos que são convidados, né, a pensar as leis da cidade, para pensar a própria cidade e para pensar a convivência entre os indivíduos. Imaginar a participação no enfrentamento da violência e na constituição da cultura de paz, visando aí o melhor interesse da criança, a garantia de direitos das crianças, né, é muito importante, porque é desta participação que a sociedade pode criar, então, uma espécie de pacto, né, que seja um pacto em defesa das crianças e dos adolescentes. A gente, quando fala de participação cidadã, nós precisamos criar aqui como referência a própria Constituição Federal de 1988, né? A gente chama ela de a Constituição Cidadã. E ela é considerada a Constituição Cidadã porque, para que ela fosse escrita, ouviu-se aí os diversos segmentos da sociedade que puderam, então, participar, os movimentos sociais, os movimentos organizados, os estudiosos, enfim, que, juntamente com os seus legisladores, pudessem, então, dar aí a sua visão, né, a sua opinião, a sua luta, o seu desejo de como é que gostaria que fosse estruturada as leis do nosso país. Queria fazer uma referência aqui sobre a Lei 14.583. É uma lei de 16 de maio de 2023, então é uma lei muito recente, né? Ela dispõe que os órgãos públicos dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, especialmente os que tratam de mulheres e crianças, adolescentes e idosos, eles pudessem ser contemplados. E ele tem aqui dois artigos interessantes. Um, que é o artigo 3, que diz que as emissoras públicas de rádio e de televisão, eles deverão incluir em sua programação material alusivo aos direitos fundamentais e aos direitos humanos, sobretudo os referentes à proteção das mulheres, das crianças e dos adolescentes e dos idosos. Olha que interessante. Para quê? Para que essa difusão dos direitos humanos possa acontecer. E essa difusão, ela possa atingir a sociedade para que ela possa promover, então, a cultura de paz, né? Então, é como se os meios de comunicação eles fossem também um importante aliado para essa difusão dos direitos humanos. No artigo 4, ele diz que na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ser exibidos trechos de instrumentos que consagram os direitos fundamentais e dos direitos humanos, notadamente os referentes à proteção das mulheres, das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Então, essa é uma lei que a gente espera que pegue, né? Quer dizer, que seja cumprida, porque ela coloca aí instrumentos que são instrumentos extremamente eficazes, né? Que a publicidade, as campanhas dos órgãos públicos e até mesmo a responsabilidade social dos meios de comunicação para promover a paz. Então, é importante lembrar dessa lei, porque nós, enquanto cidadãos, devemos, inclusive, acioná-la, né? E pedir, né? E colocar aí essa lei como algo que deve ser, de fato, colocado em prática pelos órgãos públicos e os entes privados, né? Que também têm uma importante participação. Bom, a gente vai falar agora de uma outra forma de participação cidadã,
que são as estratégias em rede, né? Quer dizer, a gente falou antes de como é que a participação cidadã ela existe dentro de uma dimensão da cidadania ativa e da participação da sociedade. Agora a gente vai ver como é que ela pode existir numa perspectiva de rede. Por quê? Quando a gente age em rede, né, age de modo a ter uma circularidade entre os sujeitos envolvidos. O que é isso? Quer dizer, você democratiza, você facilita com que, dentro de um determinado território, aqueles diversos sujeitos possam agir, em conjunto para atingir um determinado objetivo. Então, a formação de redes, ela é muito importante. E quando a gente fala de rede, nós estamos nos referindo a uma perspectiva que de uma conjunção. São determinados pontos, como se fossem pontos de articulação entre esses sujeitos. Que sujeitos são esses? Aqueles que estão dentro do território. Então, a gente pode pensar a escola, o posto de saúde, a associação de moradores, uma organização, um projeto social que esteja atuando ali naquele território, os serviços públicos que estão ali naquele território. Então, ele deve imaginar que eles podem agir conjuntamente, de forma articulada. Então, para os conselheiros tutelares que estão me ouvindo agora, é muito importante entender de rede, porque a gente fala muito rede de atendimento. Então, conhecer a rede de atendimento é muito importante. E saber para onde encaminhar em determinadas situações é muito importante. Mas o que eu estou me referindo aqui é não só conhecer a rede, mapeá-la, saber o que a existência dela, mas saber como é que se dá o seu funcionamento dentro do território e fazer ela agir de modo articulado dentro do território, né? Então, para que isso ocorra, existe aquilo que a gente vai chamar agora das características do trabalho em rede, que são 5 características. A primeira, articulação. Quer dizer, não dá para a gente trabalhar em rede sem que essas redes se articulem, que elas dialoguem, que essas pessoas dialoguem, lembrando que toda rede é formada por pessoas. Então, cada sujeito que está ali representando uma determinada instituição, um determinado órgão, ela age de modo a criar um ponto de articulação, né, de diálogo aí entre aqueles que participam ali da rede. Então, articulação. 2, participação. A participação é muito importante, quer dizer, o sujeito participa e ele participa democraticamente. Isso quer dizer que todos que estão ali envolvidos naquela rede, ele tem possibilidade de participação, né? De forma democrática, de modo que não hajam hierarquias e que aqueles que estão envolvidos na rede possam, de fato, participar. 3 são as parcerias. As parcerias, gente, elas são uma questão interessante porque as parcerias é aquilo que faz com que eu possa fazer alguma coisa e o outro também possa fazer outro e haja uma espécie de troca, né? Tem um elemento aí de troca que faz com que alguma meta seja atingida, né? Então, atuar em rede requer, além da participação, ela requer essa parceria, quer dizer, é meu parceiro. E o parceiro, ele age visando algo em comum, um resultado em comum. No nosso caso, o nosso resultado em comum é a proteção de crianças e adolescentes, né? Então, como é que cada um vai atuar aí para conseguir esta meta, que é a meta de garantia de direitos, né, ou de proteção, ou de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A quarta característica é a ênfase no cidadão. A ênfase no cidadão, gente, tem muito a ver com aquilo que eu falei antes da cidadania participativa, né? Por quê? Porque a rede, ela não pode ter como ênfase
um trabalho burocrático, né, ou a sua mera ação burocrática, ela vai além. Ela tem que ter como foco o cidadão, aquele a quem ela está tendo como objeto, digamos assim, né? Então, no nosso caso, as crianças e os adolescentes. Então, a ênfase na cidadania, a ênfase na garantia de direitos, né? Entender essa pessoa como um sujeito de direitos é muito importante para que a rede possa, então, chegar aí ao seu objetivo, né? E a quinta característica, as autonomias solidárias. Esse é um nome bonito, né? Porque a gente está lidando aí com dois termos, autonomia e solidariedade. Por quê? O que é isso? Vamos começar pela solidariedade, né? Quer dizer, cada instituição dentro dessa rede tem que ser solidária à outra. E solidário é vinculado, né? Quer dizer, o termo solidariedade aí é de vinculação. Então, você cria essa vinculação, e essa vinculação eles se vinculam um ao outro, mas cada um garante sua própria autonomia. Quer dizer, estão vinculados em rede, mas cada ente dentro da rede tem a sua própria autonomia. Quer dizer, cada instituição é uma. Ninguém vai mandar, ninguém vai interferir, por exemplo, no funcionamento de determinada instituição, órgão. Vamos imaginar aqui uma escola. Então, a escola tem sua autonomia, o posto de saúde tem sua autonomia, a associação de moradores tem sua autonomia, a organização não governamental tem um projeto social tem sua autonomia. Um órgão público tem que atue ali dentro daquele território, ou um órgão privado ali daquela rede tem sua autonomia. Agora, eles agem solidariamente. Quer dizer, eles agem de modo articulado, visando aí um interesse comum. E o interesse comum, mais uma vez falando, é a garantia de direitos, o enfrentamento da violência, é a proteção de criança e adolescente. Okay? Bom, para terminar, a gente precisa entender quais são os desafios, então, da participação em rede. Existem muitos desafios, e talvez um deles, e a maior dificuldade, é o individualismo, né? É fazer com que essa participação social, de fato, ocorra. Para que as pessoas possam, de fato, participar, elas precisam vencer a barreira do individualismo, né? E nós vivemos numa sociedade muito individualista, em que cada um quer cuidar da sua própria vida e não da vida social, a vida comunitária, né? Então, a cultura do individualismo, ela limita muito, na verdade, eu acho que ela concorre com a cultura de paz, né? A cultura de paz, ela tem uma perspectiva comunitária, socializante, de pensar a vida social integrada, enquanto que o individualismo vai isolar essa pessoa dentro dos seus próprios problemas e não vai fazer com que essa pessoa também olhe para o contexto social mais amplo, né? Então, a formação de redes, ela é muito importante para que a própria sociedade entenda que ela tem uma função, né? E ela tendo essa função, que é de disseminar a paz, ela possa colaborar em conjunto, agindo em rede.